Imagine que cada transação bancária, cada mensagem enviada e cada segredo de Estado dependa de uma única porta trancada. Agora imagine que alguém silenciosamente criou uma chave mestra para todas elas. Em 2021, o mundo esteve a semanas de um colapso digital total. Não foi um meteoro, não foi uma guerra nuclear, foi uma falha fatal no sistema operacional que move o planeta. O que você faria com uma chave que te desse acesso a qualquer servidor na internet? Essa não é uma pergunta hipotética, é a realidade que um hacker descobriu. Enquanto o público vivia suas vidas, os bastidores da cibersegurança estavam em chamas. Milhões de sistemas estavam comprometidos. A grande mídia não cobriu isso como deveria, mas nós estávamos a um passo do abismo. Espionagem em massa, sequestros de infraestrutura crítica, a queda de nações inteiras. Tudo isso era possível através de um backdoor, uma porta dos fundos, plantada no coração do sistema. Como deixamos isso acontecer? Como a segurança global pôde repousar sobre os ombros de uma única pessoa? Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Precisamos entender a filosofia por trás do código. A história não começa com um ataque hacker sofisticado, mas com algo muito mais mundano. Uma impressora Xerox 9700, travada em um laboratório do MIT, uma universidade de tecnologia mais avançada do planeta. Richard Stallman era um gênio inconformado. Quando a impressora travava, ele queria consertar o código. Mas a Xerox disse não. O código era segredo comercial. Foi o primeiro encontro de Stallman com o que ele chamou de fenômeno social maligno, o software proprietário. Ele percebeu que as empresas estavam construindo muros para dividir as pessoas. E ele decidiu que passaria a vida derrubando esses muros. Stallman abandonou tudo para criar um sistema livre, mas ele não sabia que décadas depois essa mesma liberdade seria usada como a arma perfeita para o maior ataque da história. Stallman não queria apenas software grátis, ele queria software livre, livre para estudar, mudar e compartilhar. Em 1985, ele fundou a Free Software Foundation e criou a licença GPL, menos a Constituição do mundo digital. Ele começou a reconstruir o Unix do zero, chamando o projeto de GNU, mas faltava uma peça, o motor, o núcleo, que fala com o hardware. Outono de 1991, um jovem estudante chamado Linus Torvalds estava criando seu próprio kernel por diversão. Após ouvir Stallman falar, ele decidiu abrir seu código. Nascia o Linux! O que começou como um projeto de hobby se transformou em um incêndio florestal global. Milhares de programadores ao redor do mundo começaram a contribuir. Era a inteligência coletiva em sua forma mais pura. O Linux se tornou onipresente. Ele não estava apenas em computadores. Ele invadiu as TVs, as câmeras, os carros e até os aspiradores de pó. Por ser adaptável e gratuito, ele se tornou a base de tudo. Se você usa um Android, você usa Linux. Se você acessa um banco, você acessa Linux. Ele se tornou o sistema de maior segurança do planeta, usado pelo Pentágono e em submarinos nucleares. Havia uma crença inabalável. A lei de Linus
com olhos suficientes. Todos os erros são rasos. A ideia era que, como esse código é aberto, milhares de pessoas o estariam vigiando, tornando impossível esconder um erro ou um ataque. Mas essa era a grande ilusão. O ecossistema de código aberto não é uma fortaleza sólida. É uma colcha de retalhos de milhares de pequenas ferramentas mantidas por voluntários exaustos. Enquanto o mundo confiava cegamente na multidão, um projeto vital chamado Xeutius estava sendo mantido por apenas um homem, e ele estava prestes a ser alvo de uma operação de infiltração que duraria anos. Se vocês querem saber o desfecho dessa maracutaia toda, fiquem comigo. Logo mais, vou preparar a parte final dessa história. Bat Cyber News! Lá você encontra os vídeos completos